Olá, holísticos, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula, vamos para mais um aprendizado. E a carta de hoje é a carta número 5, a carta da árvore, né? Lembrando, tá? Dentro das tendências eu estou usando essas cartas, mas a análise que eu faço aqui é a análise que você vai fazer na carta de vocês, ok? Para que vocês consigam aí interpretar, para que vocês consigam entender a necessidade, né, tanto do consulente ou a sua, conforme sua leitura. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a árvore, vamos entender um pouquinho sobre a questão e o que ela pode nos trazer numa leitura? Solta a vinheta. Bom, vamos lá então. Dentro das tendências, a árvore, na numerologia número 5, tá? Dentro das energias, os frutos e as raízes. Lembrando que dentro da árvore a gente tem que entender que por mais que simples seja essa imagem, né? Por mais que ela seja uma imagem muito tranquila, sem muitos detalhes, né? A árvore ela traz muitas coisas, né? Lembrando, 7 de copas está aqui, tá? Então não vai esquecer de traduzir, de entender essa carta, ok? E a numerologia número 5. Tá? Lembrando que tem vários detalhes nessa carta, por mais simples que ela seja. Tá? E mesmo parecendo ausente esses detalhes, se você prestar atenção, você vai ter uma noção muito mais básica e completa, né, do que você vê. Vamos em seguida, vamos ver o que tem aqui para a gente ver. Na numerologia, o 5 nos traz a versatilidade, né? O número 5, ele traz para a gente essa flexibilidade. É a carta da exploração e da curiosidade. Ou seja, é a carta daquele que gosta de procurar, daquele que gosta de conhecer, né? Então, o número 5, ele traz para a gente o quê? Não só, né, a possibilidade de conseguirmos buscar coisas novas, desmistificando coisas que muitas vezes nos trazem a curiosidade, mas também, né, a busca. Olha aqui que interessante. Representa, né, a busca por liberdade, aventura, né, mudança. É interessante que na numerologia, o 5 ele traz muita mudança. Por ser flexível, essa mudança ela chega para a gente de uma maneira que precisa acontecer. Então é como se fosse uma obrigação, tá? Então, fulano, né, e eu não estamos nos dando bem, né? Saiu a árvore, né? Aqui você não vai falar do fulano, você não vai falar mal do fulano, se fulano ou ciclano é bom ou ruim. Você vai falar da necessidade de mudança. Até porque as raízes de uma árvore, ela liga uma família. Tanto um namorado e uma namorada, tanto o marido e uma mulher, né? E vice-versa. Então, aqui, a liberdade ou a busca por mudança é necessário. Não podemos esquecer também que representa nossos 5 sentidos. Ou seja, os 5 representam os sentidos, né? O tato, olfato, paladar, entendeu? Então, dentro das tendências, vocês vão entendendo que a energia dos 5 na numerologia, ele vai além, né? Apenas daquela leitura ou de algum significado, tá? Eu resumo, né? E prefiro sempre falar com vocês, por quê? Porque daí eu tiro, né? Do que é chave, né? Colocando aquilo que você pode usar no cotidiano. Então, 5 nos traz versatilidade. Versátil, né? Coisas que podem ser transformadas, transmutadas, coisas que precisam ser buscadas, como liberdade, como aventura, tá bom? Na saúde, a árvore por si própria nos traz a energia de saúde perfeita, né? Não aquela saúde mais ou menos, né? Mas sim aquela saúde completa. Então, quando você tira a árvore para a saúde de alguém, claro, gente, lembrando, cartas em volta vão trazer, né? A árvore ela pode trazer grande melhora. Se a pessoa esteve doente, principalmente se é só a árvore, você tirou uma carta, saúde, né? Quadro estável, cura, tá? Agora, por exemplo, se vir com outras cartas, ela pode trazer problema de coluna, pernas, ossos, tá? Braço, artrite, artrose, tá bom? Então, ela pode trazer esse tipo de doença se ela vir com cartas negativas, ok? E é muito interessante isso,
Porque se você só tira a árvore e a pessoa ela está passando por uma dificuldade que gera doenças, né, ou que está gerando doenças, você pode trazer para ela, olha, não se preocupe. Só que daí você vê também, porque às vezes as outras cartas não vão falar de doença, elas vão falar, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tem problemas, né, de saúde mental, né, emotiva, afetiva, e ela não busca se tratar, não busca um psicólogo, uma terapia, não busca algo que motive, né? Aí você tem que orientar, tá? Até porque a árvore também, logo, logo vocês vão ver que ela não é só, né, essa coisa do estabilizar, do equalizar. É também fixação, tá? Obsessão, trava, tá? No tempo, né? Por mais que uma árvore demore anos para ficar frondosa, envelhecer, espalhando, né, fortemente suas raízes, o tempo com ela é menor. Então, pode variar de 1 a 5 dias, tá? Isso sempre respeitando a orientação e, claro, as demais cartas que a rodeiam, tá? Ou seja, tirou a sua carta, conta 5 dias aí, tá? Ó, meu amor, daqui a 5 dias eu tô vendo uma melhora, tá? Ou seja, é uma coisa, por exemplo, que só vai ter erro se você interpretar errado, tá? Se você estiver inseguro ou insegura, né? E acabar interpretando mal aquilo, né? Que você está vendo. Até porque quando você estiver de frente com o seu consulente, quando o seu consulente estiver de frente com você, tenta entender o que ele está perguntando. Se você não consegue sentir uma energia de momento, fala para ele observar, dar uma observação do aquilo que ele quer, daquilo que ele procura, daquilo que ele quer resposta de uma maneira simples, direta, mas que você consiga compreender. Porque às vezes você está ali conversando e tal, a pessoa está até confortável, mas ela quer que você leia a mente dela. Eu repito, nós não lemos mente, gente, tá? Ou seja, principalmente no princípio, você tem que estar muito atento, né? Claro que depois você vai conhecendo, né, o corpo, como a pessoa age, como ela se comporta, o grau de energia, né, que ela trouxe, né? E é aquela coisa. E se você não for atender presencialmente, só for online, entendeu? A comunicação precisa existir. Ah, vamos lá que eu respondo perguntas por WhatsApp, entendeu? A energia da pessoa não vai estar ali. Ela pode deixar o nome, tudo, mas se você ainda não tem aquele conhecimento, aquela sintonia, aquela âncora, né, que te liga a outra pessoa, vai ser bem complicado você conseguir interpretar até mesmo, né? Quando a pessoa ela manda um áudio, né? Quando ela manda uma pergunta que às vezes até ela mesma não sabe como fazer. Por isso é bom vocês ajudarem. Eu só trouxe um problema, uma observação, eu não sei como perguntar, né? Então você vai, né, e formula para ela a pergunta e vê se ela vai gostar, se é isso mesmo, né? Que você entendeu, vai ficar muito mais simples a interpretação, tá? Respeitem, tá, as demais cartas, tá bom? Se você não estiver tirando só uma carta, mas estiver tirando outras, olhe, lembra que daí, até aqui, a gente já está na quinta carta e a gente já sabe que outras têm significados na saúde, no tempo, entendeu? Faça um cálculo ali, deixa a sua intuição dizer, tá? Lembrando, se uma aparece no passado, ela já foi, então não é um tempo que vai ser contado, né? Se ela aparece no futuro, né, é o tempo presente, é o tempo, né, que diz que vai ocorrer no presente. Se ela aparece no futuro, né, então vai ter uma distância maior, tá? Ou seja, por quê? Porque naquele tempo, naquele momento, né, cada ponto, passado, presente e futuro, né? Lembra? Passado, presente e futuro, né, vai representar uma energia diferente, um tempo diferente, né? Se aqui já passou, já foi, entendeu? Aqui já não é mais 5, entendeu? Aqui é o 5, que né? Porque é o momento presente, é o momento da pergunta, é o momento da questão, tá? Se for aqui, este tempo é diferente, por quê? Porque se você tirou 3 cartas, a que está no presente, né, leva a um tempo. Só que aqui ela vai levar também a uma explicação, né? Porque quando a gente vê os caminhos ou a possibilidade, né, futura, você vai orientar este caminho para que você consiga, né, trazer ali para o consulente ou para você mesmo, familiar independente, né, como faz para que esse tempo, né, diminua ou para que esses caminhos, né, entrem, né, de uma maneira simples, mais rápida ali, né? Ou seja, claro, tem coisa que não dá para agilizar, tem coisa que é demorada e vai ter que ser, e não adianta
chorar, tá bom? Vamos lá. Analisando a carta. 7 de copas, né? Aqui pode significar que há muitas opções e possibilidades, mas que é preciso escolher uma delas. Pode também indicar que é preciso diferenciar a fantasia da realidade. Olha que interessante, né? É legal isso, por quê? Porque o 7, né, ele fala de várias opções. Ele fala copas ainda, né? Aqui fala muito dessa coisa emocional. Sabe quando, por exemplo, a pessoa ela traz para você várias pessoas, ou ela sempre está se envolvendo, ela sempre está buscando coisas e não consegue, por exemplo, firmar com nenhuma pessoa, ou não firmar em algum trabalho, ou seja, sempre tem muita coisa. O 7 é isso, momento de parar. Porque a árvore está parada, só que em constante mutação. E o 7 ele traz para a gente a possibilidade da escolha, mas de entender que algumas coisas podem ser fantasia. Entender que algumas coisas não são o que parecem, são ilusões. Então, a partir daí, entenda. O 7 de copas ele traz para a gente, né, essa possibilidade de trazer ações e possibilidades, mas também tomar cuidado, né, com muita variedade. É o que existe hoje, né, em vários aspectos da vida, tá? Na, na energia do 7 de copas, a gente tem que olhar e analisar sempre por conta disso. Porque essa energia aqui, ela vai implicar muito, por exemplo, sobre algumas perguntas, tá? Se for de relacionamento, né? Se for de amizade, se for trabalho, né? Principalmente coisas que a pessoa tem facilidade de trocar. Porque não é igual uma casa, né? Que você mora na casa 10, 12, 20 anos, entendeu? É, agora, coisas mais singelas, mais simples, né? Acaba tendo que olhar bem. Porque às vezes você olha, a pessoa chega para você e fala assim: Iago, eu não encontro um amor. Opa! Aí você abre e sai lá. Carta da árvore. E você olha bem para a árvore e analisa a árvore com o 7. Daí você vê, opa, a árvore ela também fala de teimosia. Ela também fala, né, de intransigência. Onde a pessoa, por exemplo, ela permanece mantendo erros. E aparece o 7, onde essa pessoa ela busca incansavelmente coisas que não preenchem. Então ela sempre vai estar infeliz. Por quê? Porque não é que não existe um amor para ela, mas é porque ela caça amor onde que não deve. Então ela coloca muitas opções e essas opções são as ruins, são as piores, são aquelas que nunca vão ficar. Então você está vendo como que, de uma maneira simples, de uma maneira, claro, gente, o 7 ele traz também, né, começo, meio e fim, né, é energia, é do final de um ciclo e o começo de outro também, né, então você tem que trazer o ponto de vista. Assim como a luz representa trabalho, né, a luz da carta, realização, energia, né, desta carta pode trazer crescimento e grande desenvolvimento em tudo que for feito. É também um sinal de coisas concretas, bons frutos e boa colheita. Abundância no geral. Sombra fala de pessoas que não criam raízes e se criam, são teimosas, intransigentes, fala de inflexibilidade e dificuldade de deixar para trás o passado. Então você pode ver que a árvore, ela pode ser maravilhosa, linda, mas ela também, ao mesmo tempo que ela tem esse lado do crescimento e desenvolvimento, ela pode estar. É o mesmo que você fazer o quê? Você tem uma casa, daí você concreta tudo, né? E planta uma árvore. Só que daí você planta uma árvore que ela tem raízes muito profundas, mas também, né? Raízes muito grossas, que ela começa a fazer o quê? Ela começa a quebrar tudo. A árvore, é, ela tem o seu espaço. E dentro das escolhas, ela pode trazer para a gente essa tendência, né, energética de bom e mal, mas também do exagero, né? Lembra do 7? Fantasias, né? Tomar cuidado. O arquétipo da árvore é um símbolo que representa a vida, crescimento, força, vitalidade, equilíbrio e a transcendência. Ou seja, o arquétipo dela é muito bom, gente. Árvore, carregar, quadro, essas coisas, porque ela traz para a gente, né, a energia do desenvolvimento. A energia, por exemplo, principalmente quando você está começando algum negócio, você está começando um relacionamento, né? Usar o arquétipo, a imagem, um quadro, qualquer coisa que traga ali, né, a energia da árvore, vão trazendo para você movimento. Lembra?
O crescimento da árvore é lento, tá? Então, você pode ter coisas concretas, mas o crescimento, então não seja, por exemplo, porque tem gente que é muito ansioso e quer colocar a árvore ali para ter realizações rápidas, mas a árvore ela tem crescimento, né? É, e lembra, a árvore também ela precisa do quê? De adubo, ela precisa de cuidado, né? Então, ela traz o desenvolvimento, mas você tem que trabalhar para isso, que é uma coisa que ninguém quer, né? Muitas vezes a pessoa não quer trabalhar, ela quer muito fácil, né? Aqui eu estou passando assim para a gente ter uma noção, né, e um entendimento dessa energia, né, a história da carta, né? Vamos dar uma analisada agora e a gente vai, né, passando por tudo isso que a gente já viu, a sombra, a luz, o arquétipo. Vemos que há poucos detalhes nessa carta. Aqui é muito simples essa carta mesmo, né? É pouquinha coisa que tem aqui mesmo. Mas a árvore tem memória, história. A árvore ela cria história nas suas raízes, em tudo que circula ela, né? É, o solo, as raízes de outras árvores, ou seja, ela tem uma conexão gigantesca com tudo que está em volta, né? Cada raiz tem ligação com outras raízes, sejam de árvores ou até mesmo de outras plantas. Nesta imagem, a árvore passa paz, tranquilidade e também tudo em volta silêncio e ausência. É muito interessante, né? Porque, por mais que seja singelo, né, essa história da carta, você vai vendo tudo isso, vai analisando enquanto eu leio, né? É, tudo silêncio e ausência. Vemos que sobre as folhas existe uma névoa cinza, que pode representar frio, solidão e o que o tempo está mudando. Atrás, vemos pequenos morros e o sol se pondo, quase já está escuro. Se analisarmos, vemos que tudo é cheio e também pode ser ausente. A árvore, ela pode trazer para a gente, né, grande estrutura, né, para conquista, mas o local que ela está, né, traz para a gente essa sensação, né, de ausência, porque a gente pode ver alguns morrinhos aqui, né, mato, mas você pode ver que tudo em volta carrega, né, algum tipo de solidão. A árvore, ela fala muito de pessoas que são muito fortes, pessoas que lutam muito, né? E muitas vezes estão só, né? Ela resume muito a pessoas que batalham tanto tempo sozinhas que elas não têm costume, né? De que ajudem, elas não têm costume, elas acham até estranho quando alguém vem dar uma mão. Aqui a gente não fala do egoísmo, tá? Não de uma parte egoísta da pessoa ser egoísta e não querer ajuda, mas é porque a pessoa ela, aprendeu sempre estar só, e ela carrega isso, essa energia, por exemplo, né, de se virar sozinho. Quantas pessoas aí que estão assistindo esse vídeo que tem essa mesma dificuldade, que não espera por ninguém? Até porque é interessante, se você deixa uma árvore em algum lugar, você pode ver que o papel da natureza é fazer com que ela desenvolva. Se for um lugar ruim, ela morre. Se não for, ela pode nascer toda torta, mas ela está ali, entendeu? A força dela existe ali. Então a árvore também vem falando de muita força. Quando a gente entende, né, que a árvore ela vem falando do trabalho, da realização, mas também ela vem falando, né, do criar raiz, mas de uma maneira tanto boa quanto ruim. Algumas pessoas também elas criam raízes tão fundas que a mudança não acontece para elas. Porque eu posso ser forte, eu posso querer fazer tudo sozinho, mas não significa que esse tempo todo fazendo sozinho deu certo. A árvore, ela é um exemplo de que tudo que acontece nela, por mais que haja uma solidão, vem uma abelhinha, né, trazendo ali, né, energia para uma fruta, vem, né, animais e usam ela como abrigo, ou seja, por mais que pareça que está só, sempre tem coisas acontecendo em sua volta. E a árvore é isso, às vezes parece tudo tão ausente, né, como eu coloquei aqui, mas se a gente reparar nos detalhes, tudo tá cheio, porque existe a grama, existe a terra que ela está plantada, existe tudo, né? As folhagens, os galhos. E o que que pode esconder isso daqui? Pode ter outros tipos de animais, né? Os frutos.
embora essa árvore aqui, ela tá sem fruto nenhum, na maioria das cartas, sempre tem ali uma maçãzinha, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Às vezes aparece em alguns só um ramo de árvore, né? É interessante. Então, vocês podem ver que tudo que eu falo é o que a árvore pode ser, é o que a árvore pode identificar, pode mostrar para você, para o seu consulente, né? E e quando a gente começa a entender, né, que a ausência também tem é, é grande, pode estar muito cheia de muita coisa, né? A árvore fala disso. Essa névoa, ela pode trazer, né, coisas ocultas, pensamentos, ideias. Lembra que sempre que tiver nuvens no alto, né, é, são ideias, pensamentos, lembranças, tá bom? Lembra que as nuvens também ela vem trazendo uma morbidez, né? Uma coisa mórbida, algum segredo, alguma memória, alguma coisa ainda que faz com que essa energia, né, de introspecção ou até mesmo, né, de enraizamento negativo esteja ainda acontecendo, até porque isso, né, está circulando, né, a árvore, ou indo, ou voltando. Só que também essa névoa pode ser um orvalho, aquilo que preenche, né, as folhas, trazendo ali, né, umidificando as folhas da árvore, até porque nem tudo é, que acontece de uma forma pode ser negativo, né? Até porque mesmo essa névoa, esse orvalho que é carregado, né, pode estar trazendo ali vida, né? Você pode ver. É interessante que a árvore, né, quando gente, eu sempre coloco as coisas assim, porque eu tenho uma mente que acontece muito rápido. Então, às vezes, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, né, e a minha mente ela vai jogando ali. Então, eu coloco textos, textinhos assim para me organizar, né. Só que é interessante, né, a árvore também, ela vem falando, por exemplo, de consulentes que chegam para você, e essa névoa, a energia, né, em alguns significados das cartas, pode trazer, por exemplo, uma pessoa lembra, guarda isso, né? Anota aí. 7, né? Muitas opções. Lembra que opção também, né, pode significar mentiras, tá? O 7, ele pode falar de mentiras. Então a casa da árvore, né? A carta da árvore, ela pode trazer uma pessoa que mente muito. Então vocês vão pegar consulentes que muitas vezes eles vêm trazer para vocês mentiras, ou seja, um certo vitimismo, uma certa opção, né, ali, de socorro, né, o pedido de socorro, e não é realmente o que é. Então você tem que saber interpretar também, por quê? Porque as pessoas elas podem chegar em você falando, ah, ele me traiu, ah, ele me abandonou, ah, minha patroa me odeia. E o 7 ele vem falando de uma pessoa que, gosta de viver mentiras. Ela mente tanto que ela passa a acreditar nas próprias mentiras. E se a pessoa não tem discernimento para entender aquilo, ela acredita na mentira também. Então, o que acontece? É uma pessoa que consegue manter a mentira por muito tempo. Só que quanto mais tempo for passando, alguns detalhes dessa mentira somem. E se você, por exemplo, for acompanhando, atendendo essa pessoa por muito tempo, você começa a ver que o problema nunca foi ninguém. O problema é a pessoa. Que a pessoa não gosta de trabalhar, que a pessoa não quer ser só de uma pessoa, ou seja, que a pessoa ela gosta de ser. Ela pensa que o mundo gira em torno dela. E ela cria mentiras só para se saciar ou para conquistar, conseguir. Até porque o 7 também ele fala do quê? Das emoções. É uma pessoa que gosta de brincar com as emoções. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de manipular. Ou seja, essa manipulação leva muitas vezes ela a ter o que quer. Você nunca teve ou nunca conviveu com um amigo, um parceiro, alguém que foi manipulador? Então você tem que estar muito atento. Até porque, como pode ser luz, ela também pode ser sombras. Como pode ser positiva, ela também pode ser muito negativa. O que acontece? Se você não conseguir agir como um profissional em alguns aspectos, essas pessoas elas podem levar, né, a você se sentir mal, trazendo ou criando, né, hipóteses, circunstâncias que levam sempre a, a depreciar você, tanto como profissional, tanto também como um aprendiz das cartas. Então tome muito cuidado, tá? A árvore ela traz para gente, né, a tendência e descanso também, tá? A árvore ela vem trazendo que
quando a pessoa, você vê ali em volta das outras cartas, que há muito, né, muita afobação, muita perturbação, a árvore vem falando que é um período de tempo, momento de parar, entendeu? Claro, tem pessoas que você vai entender que não pode parar, gente, porque elas trabalham, que tem filho, tem isso, mas você tem que orientar da melhor forma que as cartas saírem, para que essa pessoa tire um tempo para ela, que elas tirem um tempo, né, para viver de uma forma diferente, tá? Trazendo assim, então, né, algum tipo de saciedade, mudança, transformação. Senão a pessoa surta, tá? Dentro de cada ponto, né, ligando, né, sempre, gente, lembra, aqui eu coloco as energias, né, significados simplificados, mas cada energia dessa aqui, ela dá um movimento maior, né? Um movimento, tem um laço, uma ligação com o todo da carta, tá? Então olhe, analise, como eu sempre falo, você tirou a carta, você não é obrigado a ler automaticamente. Você é o profissional, você está estudando para isso, não é o seu consulente, ele não tem obrigação. Ah, mas e quando eu pego algum consulente que entende um pouco? A leitura é sua, não dele, tá? Não precisa ser arrogante, mas você pode falar, né? Porque eu já peguei muitas pessoas que ficam, ah, mas essa carta significa tal coisa? Ah, mas essa significa outra coisa. Ah, mas tá ruim esse jogo, né? Aí você olha e fala assim, pera, lembrando eu estou lendo. Então, as cartas estão na minha visão, na minha intuição, ou seja, no meu jogo. Se para você significa isso, entendeu? Não tem muito o que eu fazer. Mas ouça. E você pode ser direto. Se continuar, daí você pode ser um pouquinho mais carrasco, entendeu? Não precisa também ter medo, entende? Mas direcione. A leitura é sua, não do outro. Por isso que eu sempre falo, não pegue a leitura de outro profissional para você ler. Não é o seu tempo, não é o seu momento. Não é a energia daquele momento que às vezes a pessoa vem com uma leitura de 20 anos atrás e quer que algo esteja acontecendo, sendo que já acabou, entendeu? Apesar que tem coisas que não acabou, né? E daí a gente pega uma leitura, a gente dá uma, né? A gente abre ali, né, com a questão que ela trouxe de anos e a gente vê que ainda existe, né, algumas possibilidades, mas lembre-se, atento a mentiras, porque tem gente que gosta de mentir, tem gente que vai falar que a esposa do homem é o problema, mas ela é o problema. Vai falar que a amiga é o problema, mas ela é o problema. Vai falar que todo mundo é o problema, menos eles. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que estar atento a tudo que acontece nas leituras. Por quê? Porque senão fica para você. E se a pessoa mente, e você vai lá, igual por exemplo, você vai lá e faz um trabalho energético, né? Daí eu vou lá, faço um trabalho energético de união afetiva, sem analisar o que a pessoa está falando. Daí eu acredito no que ela falou, né? Vou lá, não penso, vou e faço. Daí eu vou lá e tento unir o casal, que o problema não é eles, mas é que a pessoa, ela entrou ali na história, né? Ela tá passando o limite, ela tá sufocando, ela tá infernizando, ela tá tudo com ano, né? E ela vem, ai, mas ela inferniza ele tá infeliz, ele tá não sei o quê. Aí você abre as cartas, né, com o que a pessoa te mandou, você vê que não tem felicidade ali, por exemplo, é que a mulher ou o homem tá causando, dependendo do que for. Mas sim que ela entrou, e ela era uma amiga, que não sei o quê, e ela seduziu, e claro, a gente não vai julgar quem tá certo e tá errado, mas que ela tá mentindo para quê? Para que você, de boa fé, faça uma energia para unir uma coisa que não pode ser unida. Daí você vai lá, faz uma análise e tem alguma coisa errada. Se você faz sem nenhuma análise e une, não vai acontecer. Se não acontece, a pessoa traz um problema. Ah, mas você falou que ia dar certo, que não sei o quê. Daí o erro é de quem? O erro é seu. Por quê? Porque você não analisou, porque você pegou um problema que não era seu. Você pegou uma coisa que não precisava ter pego. Por isso, não faça só por dinheiro. Analise, peça, deixa a pessoa falar, nem que você deixe ali, ó, 30 minutos de análise, se você faz algum trabalho energético para saber se a pessoa tá. Não dá muitas vezes, não faça muitas vezes o que a pessoa quer. Porque tem gente que vem mesquinha. Ela quer, porque nunca alguém disse não, entendeu?
Se eu ver que a pessoa é mentirosa, se eu sinto, se alguém vem no meu ouvido aqui, ó, e fala, ó, não faz, eu já falo, olha, meu amor, desculpa, né? Não, não posso, não, isso não vai dar bom resultado para você, procure um outro profissional. Acabou, entendeu? Agora, quando a pessoa ela vem de forma justa, ela vê que tem problemas que podem ser solucionados, eu analiso, tá tudo certinho. Opa, meu filho, o resultado vai ser 99,9%. A gente tem que lembrar do livre-arbítrio, né? E aqui é a mesma coisa. Analise as coisas de maneira onde cada carta não seja só o que você intui ver, mas o que o consulente traz. E a carta ela fala isso. Até porque a carta da árvore, ela fala de raiz com o seu consulente, com a pessoa que você está atendendo, com a pessoa que você está cuidando, porque você virou um cuidador, né, de pessoas. Se você não olha para isso de uma maneira simples, mas intuitiva, você cai. Eu estou falando isso porque tem muitos profissionais que desistem da profissão, de trabalhar com isso por conta disso. Não porque a pessoa não aprendeu, não porque ela não é boa, mas porque ela não analisa os acontecimentos, porque ela não faz as coisas vingarem de uma maneira justa para ela e para os outros. Ou seja, analisando, vivendo, vivenciando, entendendo a pessoa que você está atendendo é muito importante. Tem pessoas que vão fazer, por exemplo, a pessoa chega, ela vai, ela faz tudo que ela pede, principalmente em trabalho, leitura, né? E dá o que a pessoa quer ouvir. Não seja mais um desses, tá? Dê o que a pessoa precisa. Se você começar, por exemplo, depois, em energias de ritual, de magia, não faça simplesmente porque a pessoa quer e ela exige porque ela é mesquinha. Faça porque você vê solução. Uma cura, para uma união, para isso ou para aquilo, ok? Bom, gente, dentro disso, vemos que conseguimos aqui, né, olhar mais uma carta, entender mais uma carta. Obrigado por vocês estarem aqui. Lembra, gente, ativa esse sininho, comenta, compartilha, ajuda, tá bom? Porque se, né, estiver indo bem, como eu estou sentindo que está, né, vocês vão ganhar mais cursos aí, né, envolvendo. E logo também eu vou estar trazendo um, né, de magia natural, com rituais simples, tudo simples aí, ok? Gratidão, gratidão. Foi, sempre será. Sempre será.